Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos iniciar aqui mais uma aula com o professor Germano. Espero que essas aulas venham estar sendo bênção na vida de vocês, né? E nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 4, né? Da nossa aula de hoje, na parte 2. Então, eu vou desligar aqui minha câmera para que você possa visualizar o slide melhor, né? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, nós já vamos aqui se a chegar aqui na segunda parte, né, no segundo subcapítulo do capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: a nova realidade em Cristo. Então, nós vimos aí que algumas pessoas estavam aceitando a Jesus somente da boca para fora, mas não estavam sendo libertas, né? Então, estavam trazendo algumas práticas. E precisou Paulo orientar ali Epáfras, dentro da igreja de Colossenses, né, para que eles pudessem chegar de forma a uma plenitude, né, de Cristo na vida deles, né? Então, esse capítulo aqui ele vem justamente trabalhar essa questão, né? A nova realidade em Cristo. Recebendo a vida com Cristo e nele temos a plenitude. Paulo aos Colossenses, ele vai colocar 5 soluções de Cristo, né, para a condição humana. Então, ele vai colocar ali 5 situações que a igreja de Colossenses estava enfrentando e que era necessário eles passarem, né? Necessário eles observarem, era necessário isso fazer, como é que eu posso colocar aqui, encontrar morada no coração deles, né? Então, primeiro ponto que ele vai colocar aqui, ó, vocês receberam a plenitude em Cristo. Tópico 2, despojar do corpo da carne mediante a circuncisão de Cristo. O 3, Cristo eliminou a dívida legal que pesava sobre nós. 4, tendo despojados os poderes. 5, resposta de Deus para a condição humana. Pessoal, nós vamos ver isso aqui com detalhe a partir dos slides que vierem em seguida, tá ok? Vamos lá. Primeiro, vocês receberam a plenitude em Cristo. Então, o que ele vai colocar aqui? Ó? A forma gramatical no grego conjuga um verbo no presente e outro no pretérito perfeito, o que indica um estado presente baseado numa ação passada. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi realizado no passado, porém, essa ação que foi realizada no passado, ela ainda tem uma ação no tempo presente, né? E qual é essa ação? A salvação da vida, salvação da sua alma, né? A sua salvação em Cristo Jesus. É algo que foi conquistado no passado, foi realizado no passado, e hoje ainda tem o seu efeito, né? E vai ter até quando Jesus ainda não vier. A salvação de Cristo, ela vai ser uma salvação que foi realizada no passado e vai ter vínculo ainda no presente. Amanhã, se alguém aceitar Cristo, ela vai ter acesso ao céu. Depois de amanhã, depois de um ano, então foi algo que foi uma ação passada, né, que é presente ainda nos nossos dias. Então, a salvação de Cristo, ela age dessa forma, né? Não é uma coisa que você perde. Tem até um debate com relação a uma coisa que você perde, né? Mas nós não vamos entrar aqui nesse debate, nem no mérito dessa questão. Basta você saber que Cristo morreu no passado e hoje você tem acesso a ele no presente. Amanhã vai ter e continuará tendo até quando ele voltar. Vamos lá. Segundo ponto, despojar do corpo da carne mediante a circuncisão de Cristo, simbolicamente realizada no batismo. Despojar, o que é o despojar aqui que ele está se referindo aqui? Indica a eliminação do poder da carne,
a carne deixa de predominar sobre aquele que estão em Cristo. Então, esse despojar significa você deixar, né? Deixar toda a sua carnalidade, todo o seu eu, todo o seu egoísmo, e a quem vai habitar? O próprio Cristo na sua vida, né? Essa circuncisão que ele está se referindo aqui, mediante a circuncisão de Cristo, na verdade é o batismo, né? Que vai ser um sinal aí de uma nova aliança. Pessoal, só um detalhe aqui importante para vocês. Paulo está enfatizando aqui a questão do batismo mediante uma nova aliança, né? Mediante ali um testemunho público. Porém, nós vamos ver isso mais lá na frente, na teologia paulina, o batismo ele não é sinal de salvação, tá, pessoal? Ele não é, como é que eu posso dizer assim, não é requisito para salvação. O requisito para salvação é você crer no coração, né, que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, né? Então, isso é o suficiente para salvação. Porém, Paulo está enfatizando aqui a questão do batismo, né? O batismo mesmo, o batismo de se batizar. Paulo ele vai usar aqui uma observação importante. Ele vai usar a linguagem lei, circuncisão, que causa um impacto ou uma polêmica. Em Colossenses, o ressuscitar com Cristo está no tempo presente. Significa que na conversão a Cristo, nos tornamos participantes do poder da sua ressurreição, do poder para viver no tempo escatológico inaugurado por Cristo. Pessoal, o que seria isso daqui? Eu vou explicar para vocês aqui de forma mais simples, né? Tem um livro Teologia do Novo Testamento, de George Eldon Lade, ele vai explicar essa parte aqui de como nós somos participantes da ressurreição de Cristo, né? Ele vai dizer o seguinte, que Cristo, quando ele veio, inaugurou aqui o seu reino, né? Ele veio e apresentou para as pessoas o reino de Deus. Como que seria o reino de Deus? Certo? Então, ele apresentou, claro, os milagres foram consequências da visita de Cristo. Porém, as pessoas enfatizaram, né, as pessoas viram que o reino de Deus ele era uma coisa boa, certo? Que o reino é de Deus, porém o reino não é terreno, o reino é dos céus. Então, o Leide ele vai dizer o seguinte, que esse reino de Deus, né, esse tempo escatológico que Cristo inaugurou, é o já e o ainda não. O que seria aí o já e o ainda não? Cristo, quando ele veio, seria o já, né? Cristo ele veio, apresentou, mostrou, né, como que seria o reino de Deus, que o reino de Deus, ele é um reino que não vai ser um reino terreno, mas ele é um reino dos céus, e com isso, ele inaugurou, ele apresentou o reino dele, né, o reino de Deus para nós aqui, como é que seria, né? Porém, pessoal, o ainda não é porque Cristo ainda de fato não concretizou esse reino. Ele só vai ser concretizado, né, na segunda vinda, né? Então, ele só fez inaugurar o já, porém, o ainda não só vai vir depois, quando ele vier na sua segunda vinda, né? Então, é justamente essa teologia que Paulo tem em mente, né, que o reino de Deus ele foi inaugurado, porém ainda não foi concretizado, é o já e o ainda não. Terceira, Cristo eliminou a dívida legal que pesava sobre nós. Ao perdoar nossas transgressões, ele nos libertou da lei e de seu poder de reunir tudo sobre o pecado. Pessoal, existia uma tradição dos gregos que quando um grego ele terminava de pagar uma dívida, ele falava tetelestai, né? Está pago, a dívida foi paga. Então, não estava devendo nada, né? Então, esse sentido aqui que Paulo está colocando aqui, ó, Cristo eliminou a dívida, ou seja, ele pagou para Cristo, né? Tudo aquilo
que foi determinado que ele pagasse, que ele cumprisse, né? Ou seja, o tetelestai foi pago, não está devendo nada. Então, em Cristo nós temos essa dívida paga, né? Nossos pecados foram pagos, independente do pecado, da falha que você cometeu, né? A dívida, ela foi paga. Quarto, está em tendo despojado os poderes. Os poderes, medo e morte que regulam a vida são despojados na cruz de Cristo. Ao morrer, Cristo matou a morte e triunfou sobre seus poderes, eliminando sua fonte de poder. Então, querendo ou não, pessoal, ele vai despojar os poderes da morte, né, do medo, porque em Cristo, pessoal, nós vamos ter a vida eterna, né? Então, não vai ter mais morte, não vai ter mais medo, né? Querendo ou não, em Cristo, na cruz, Cristo conquistou muita coisa para nós na cruz. É por isso que eu trouxe aquela ilustração. Não basta nós ficarmos somente com o superficial, nós precisamos cavar para encontrar os tesouros de Cristo na nossa vida. E o quinto resposta de Deus para a condição humana veio por meio da missão de Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. Por causa do pecado humano, o senhorio de Cristo é ofuscado aos olhos da humanidade, cegados pelos deuses deste século. A obra reconciliadora de Jesus o recoloca na posição de Senhor. Nós vimos na aula passada a respeito da primogenitude de Cristo em relação à criação, né? Então, Cristo ele vai estar acima de toda a criação. Cristo ele vai estar acima até mesmo dos anjos. Então, isso aqui ele está apresentando a missão de Cristo. O que Cristo ele veio fazer por nós? Cristo ele veio reconciliar-nos, né, com Deus. Então, a nossa reconciliação com Deus é mediante a Cristo Jesus. Tópico 2.2, libertos por Cristo em solidariedade e fidelidade. Alguns dos aspectos da soteriologia paulina são pouco enfatizados na teologia moderna. Pessoal, até tomar um cafezinho aqui agora. O que Júlio Zabatiero está falando aqui para nós? Que a teologia hoje moderna, ela não enfatiza como que era a soteriologia paulina. Nós estamos vendo que a soteriologia paulina, Paulo vai dizer que o homem sem Cristo ele é escravo, né? Escravo do pecado, escravo dos desejos, escravo, enfim, de tudo que nós já vimos aqui na aula. E a teologia hoje moderna, ela não vai enfatizar isso, né? A teologia moderna aqui é até uma reflexão que o Júlio Zabatiero está trazendo para nós aqui. A teologia hoje moderna, ela é uma teologia que busca a teologia coach, ela busca trazer uma mensagem de autoajuda, né? Não vai ser bem uma mensagem mostrando que você é um pecador, né? Vai ser uma mensagem completamente diferente daquilo que Paulo pregava. Então, o Júlio Zabatiero está trazendo aqui uma reflexão para nós aqui, que a teologia que nós devemos pregar nos dias de hoje não é uma teologia coach, não é uma teologia de autoajuda, não é esse tipo dessas teologias, mas é a teologia pautada na morte de Cristo, o que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, né? E mostrar que verdadeiramente nós sem Cristo nós não somos nada, né? Então, é isso que o Júlio Zabatiero está trazendo aqui, nessa pequena reflexão aqui. Jesus Cristo nos liberta da condição humana, escravos. Assim, de escravos, em Cristo somos filhos e herdeiros de Deus. Em Jesus Cristo, pessoal, nós temos aí, né, a confiança do pós-vir, né? Nós temos aí a confiança de ir morar com Ele no céu. Nós somos herdeiros de Deus, né, em Cristo Jesus. Então, Cristo conquistou muita coisa para nós. A solidariedade de Cristo com os pecadores é descrita em Filipenses 2, do 6 ao 11. Esvaziou-se a si mesmo, assumiu a condição humana e a condição de escravo, doulos. Pessoal, aqui ele está trazendo aqui, anote no seu vocabulário aí, Filipenses 2,
do 6 ao 11, vem trabalhar um termo dentro da teologia que nós chamamos de kenose, kenose com K. Kenosis é esse esvaziamento de Cristo, né? Ele se esvaziou, deixou toda a sua glória, todo o seu poder, para assumir, assim, a condição humana. Porque era necessário ele fazer isso, né? Então, era necessário ele se esvaziar, era necessário ele ter essa kenose, né? Para que assim pudesse alcançar a salvação para nós, pudesse alcançar a nossa herança, né? De Deus. E por conta disso, por conta desse esvaziamento, dessa kenose que ele realizou, hoje nós somos herdeiros de Deus. Hoje nós somos aí herdeiros de Deus, né? Nós temos uma condição melhor no sentido de humanidade, né, em Cristo, porque antes nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos libertos, né? Enfim, tudo isso foi o que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. E mediante a sua fidelidade a Deus, que Jesus Cristo nos liberta. Sabemos, entretanto, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas somente pela fé em Cristo, a fim de sermos justificados pela fé de Deus, de Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. O que ele está colocando aqui para nós aqui? Que Cristo ele foi fiel a Deus até o final, né? Ele foi fiel àquela missão que foi dada de Deus para ele, né? E ele cumpriu todos os requisitos, cumpriu todos os parâmetros, cumpriu tudo que era para ser cumprido, né? E mediante a isso nós somos o que? Justificados. Nós alcançamos a justificação de Deus em Cristo. Vamos lá. O fundamento do Antigo Testamento desta afirmação paulina é duplo. Interpreta a lei como posterior à promessa de Deus a Abraão de que nele seria abençoado todas as famílias da terra. Interpreta a vida justa, livre, como a vida do fiel a Deus, seguindo Abacuque 2,4, em que o termo hebraico traduzido por fé denota fidelidade. O que ele está tentando trazer aqui para nós aqui? Existe uma dupla afirmação paulina, né? Ele está falando o seguinte, que a afirmação de Cristo, a fidelidade, foi algo que foi conquistada, que estava... como é que eu posso colocar aqui para que você entenda aqui? Ela foi algo que já estava sendo concretizado na lei, né? Algo que já estava escrito na lei. Pronto, essa é a palavra. Algo que já estava escrito lá no passado, certo? Algo que já estava escrito nos profetas. Então, essa justificação, essa fidelidade de Cristo, esse cumprimento na missão, era algo que já estava escrito na Tanakh, algo que já estava escrito no Antigo Testamento, né? E Cristo ele só veio e cumpriu fielmente, né? Tudo aquilo que era para ser cumprido. A fidelidade de Cristo consistiu em uma completa e plena obediência à missão confiada pelo Pai, que o enviou, e pela qual somos libertos, justificados. Fé em Cristo não é fundamento da salvação. Fé em Cristo é o meio pela qual somos salvos, e o fundamento da salvação é a fidelidade de Cristo a Deus, o Pai. Pessoal, uma coisa que é importante aqui que nós devemos observar. O Júlio Zabatiero, ele vem trazer justamente essa questão aqui, que era algo que estava acontecendo ali em Colossenses, né? As pessoas só tinham fé em Cristo, pronto. Achavam que já era o meio pelo qual elas seriam salvas. E não é bem assim, né? Continuar sendo fiel a Cristo, tá? Não é aceitei a Jesus e vou viver a minha vida de qualquer maneira, de qualquer forma. Não é dessa forma, tá, pessoal? Então, é isso aqui que ele está enfatizando, que era uma coisa comum ali em Colossenses. As pessoas aceitarem e viver da forma como elas viviam no passado. E, na verdade, não é, certo? Então,
essa questão que ele está colocando aqui para nós aqui. Então vamos lá, pessoal. Hoje, graças a Deus, nós concluímos aí mais um capítulo, capítulo 4, né? Uma soteriologia prática, vida em liberdade. Na aula que vem, nós vamos trabalhar aí o capítulo 5, uma espiritualidade cristocêntrica. Então, ele vai trabalhar lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 16 até o capítulo 3, versículo 4. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero, sinceramente, que você tenha aprendido alguma coisa. Reforço mais uma vez que você faça as suas leituras, leia o livro de Colossenses, leia os capítulos, né, que nós já trabalhamos aqui, para que você possa ter um conhecimento melhor. E já leio também com toda essa bagagem de conhecimento que você está adquirindo nessas lives, nessas aulas gravadas. Eu tenho certeza que a forma como você for ler, ela já vai ser uma forma diferente, né, porque você já vai ter uma bagagem, um conhecimento mais contextualizado da Carta de Colossenses, e você vai, com certeza, adquirir mais conhecimento lendo a Carta de Colossenses, já com esses conhecimentos que você já adquiriu. Tá ok, pessoal? Então, vou me despedindo aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau.